Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema. Sempre às 3 da tarde na Rádio Brasil de Fato no 98.9 FM, no seu aplicativo de streaming preferido e também no canal de YouTube e no site do brasildefato.com.br. Episódio número 111 com a participação do cantor e compositor Giovanni Cidreira. Ele que é da Bahia, radicado aqui em São Paulo já há muitos anos e depois de muitas experimentações, Giovanni está lançando um disco de voz e violão gravado ao vivo na casa de Francisca e a gente falou muito sobre esse processo, sobre a carreira, sobre a vida, e você confere agora. E lembrando que sempre, cada um dos episódios gera uma playlist, na playlist os artistas e músicas citadas durante o papo. Confere aí mais um. Giovanni Cidreira, obrigado, bem-vindo. Valeu a presença aqui, mano. Que é isso, eu que agradeço aqui. Muito bom estar com você. Já queria conversar com você já faz tempo. Olha só. E vamos nessa. Então, fala aí, o que você queria falar? Cara, sempre ouvi tuas músicas, sempre ouvi as coisas que você tá envolvido, então a gente nunca trocou nenhuma ideia assim. Então, oportunidade também de trocar, né? Conversar as coisas. A gente que tá né, na estrada, tá na pista, bom de estar com os nossos pares, entendeu? E eu te reconheço como um dos pares, assim, como um dos meus, nesse sentido, assim, sim, musical, total. E de filosofia da música, de ideologia, né? Sou um tipo de artista que me faz pensar que eu não sou tão doido, tão louco assim. Não estou só. É um bando de louco, meu. Mas aí, me diz aí, você tá com um disco no forno já prontinho pra sair? Exatamente, o disco que eu gravamos... O disco vai sair, ou já saiu, ou se você é um arqueólogo daqui a muitos milênios ouvindo esse podcast, é um disco muito antigo, não dá pra saber. Mas fala aí, eu tenho várias perguntas. Eu não sou jornalista, não vou ficar fazendo perguntas, mas algumas dúvidas eu tenho sobre esse disco novo. Fala aí, vamos conversar. Conta aí. Então, esse disco gravamos na casa de Francisca, no Porão, um disco ao vivo, né? Eu fiz o inverso dessa vez, né? Geralmente se grava um disco de estúdio, né? Se pensa nas músicas, depois você entra na estrada e começa a tocar. E eu pensei que seria interessante fazer o sentido contrário. Primeiro porque eu gosto de fazer coisas que sempre me colocam em dificuldade. Quanto mais difícil, quanto mais elementos pra darem merda, entendeu? Aí eu faço. Aí eu gosto exatamente desse caminho. Então, como eu pensei, vamos gravar um disco novo. É um bom parâmetro. Quando eu tô todos os lances que eu faço, cara, quando eu tô mixando um negócio, aí eu fico, Josiara falou pra mim, esse disco meu tá bom. Eu falei, tá estranho? Tá meio ruim, assim, tá meio coisado, meio... Você ficar em dúvida, ela falou, tá. Eu falei, então tá bom pra lançar esse disco aí seu, deve tá bom. A mesma coisa, fui pensando nas minhas produções, assim, de maneira geral. Eu gosto sempre de colocar meu corpo na fogueira, entendeu? Pra mim vale a pena fazer desse jeito. E aí, eu pensei, vou gravar músicas novas, mas ao vivo, com o público me vendo, né? Num take só, não gosto de ficar repetindo coisa, não. Porque a gente pudesse também gravar uma faceta minha, de quem vai no meus shows e me conhece, meu público, já conhece, que é uma parte do voz e violão. Porque, veja bem, depois que eu gravei meu primeiro disco, Japanese Food, eu fiquei sentindo que as pessoas queriam muito que eu fosse o artista do voz e violão, que ficava com a sandália e aquelas roupas tudo com aquela cor só bege e branco, entendeu? E só que eu não gostava muito dessa história. Aí eu quebrei o violão, chamei Bink Ferrari lá pra casa, a gente gravou um disco de meio maluquice, assim, gravado no telefone, com beat, que foi a mixtape, e veio partir pra outros lugares. Até me reencontrar de novo com esse Giovanni do começo, que agora, que é essa coisa mais voltada, assim, vamos dizer, pra canção mesmo, sabe? Assim, a música pura, sem muito elemento, com a letra mais nostálgica. Você me reencontra. Eu já tenho 20 anos fazendo esse negócio, né? Aí eu vejo que deu a volta assim. Você já tem 20 anos? Já tenho 20 anos fazendo música, não, você tem mais de 20 anos já. Não, já tenho mais de 20, tenho 36 anos e já tenho mais de 15, 20 anos fazendo música, com certeza. Comecei a fazer música com 14 anos lá em Salvador. Mas isso é uma parada que é um assunto que sempre volta aqui, porque, né, que eu tava te falando, eu achei que você era mais jovem também, porque ouço falar de você não tem tanto
tanto tempo assim, né? Que é uma frase genial, que assim, que é pra você ficar famoso da noite pro dia leva uns 10 anos, né? Artista revelação todo ano, né? Eu já tenho 10 anos ganhando prêmio de indicado pra artista revelação. Porra, eu ganhei um prêmio de artista revelação já, tinha barba branca já, bicho. Falei, caralho. Tá vendo? É fogo. Mas sim, aí eu pensei de fazer esse disco ao vivo justamente porque ia me colocar num lugar mesmo de berlinda, de dificuldade, e pra mim é novidade, né, fazer um disco ao vivo, assim, nunca fiz nada parecido. Eu escolhi como instrumentação nesse disco só o violão mesmo, comprado por Benk Ferraz, que tá produzindo o disco comigo, Benk do Bugarins. Benk tá produzindo coisas comigo desde a mixtape, a gente trabalha junto. Peraí, deixa eu só situar aqui, a mixtape que você tá falando não é o... A mixtape é um disco que eu lancei já tem uns 4 anos, eu acho, quase 5 anos. Tá. Que foi o primeiro disco que eu gravei com o Benk, assim, foi uma experimentação que a gente fez em casa, com um iPhone e um teclado Cássio, assim, basicamente isso. Esse eu perdi. E depois a gente lançou Nebulosa Baby, depois a gente lancei o Mano Mago com Marral Pita, tem Straight com Josiara, são EPs, e depois o último, que na verdade foi o Carnaval, eu chego lá, onde eu faço música do Ederaldo Gentil, que é um sambista lá de Salvador, que eu adoro, tipo, conheço desde criança, assim. Sim. Aliás, já que você falou desse disco, eu ia falar disso depois, mas já que você falou, eu gostei muito da versão do Ouro e Madeira. Eu achei uma solução... É difícil, porque aquela música é uma coisa meio canônica, assim, né? Porque é muito difícil você gravar uma música dessa, cara. E eu fiquei pensando, pô, tem uma hora que eu pensei em tirar ela do disco, tá ligado? Porque eu falei, imagino. Mas não tem como você falar de Ederaldo Gentil sem falar dessa música. Não tem como. Então eu pensei, não, tem que ter um jeito. Eu pensei de ser uma coisa mais solta mesmo. E eu lembrei de lá de casa. Minha família é de Santo Amaro da Purificação. Olha só. E lá tem muito samba de terreiro. Eu cresci dentro de samba, assim, quando chegava à noite, já vinha os caboclos, já vinha aquela coisa toda, os meninos tomavam vinho, eu morria de medo, né, sempre. Depois eu descobri o candomblé, mas na época eu lembro que meu primo já descontou que eu ficava rodando no pé de acerola e ficava, eles querem me pegar, eles querem me pegar. Isso não é pra mim, não. Eu cresci nesse ambiente, assim, dessa bagunça gostosa, essa fúria, né? Alegria. Foi o que eu pensei pra essa música. Eu pensei em fazer uma coisa como se fosse mais solta, assim, no estúdio, que me levasse um pouco lá pra casa, assim, né? E para essa coisa meio de cozinha, meio de terreiro, assim, meio sem pretensão. Não, mas eu achei muito bom mesmo essa ideia de ser um negócio meio... Quase que não é uma gravação, né? Isso. E foi um jeito também de eu falar, de ter no disco, assim, abrir um espaço pra eu conversar com o Ederaldo mesmo. Sim. Pra eu conversar achei falar genial, da música cara. dele, homenagear ele diretamente pra ele, entendeu? Achei que eu devia realmente fazer isso, né? Com o cara mesmo, né? Sim. Pô, são umas figuras que no eixo são muito pouco conhecidas, mas que é um cara... Não, cara, engraçado porque... Fenômeno, né? Depois, quando eu tava fazendo o disco de Ederaldo, eu fui na casa do Gork, o Rodrigo Gork, e aí ele tava cheio de disco de Ederaldo Gentil nos pés, assim. Eu falei, você gosta de Ederaldo Gentil? Ele, claro, eu adoro Ederaldo Gentil. E na época o Dom L tava lançando um disco que tinha também um sample do Ederaldo Gentil. E eu falei com o Dom, eu falei, Dom, ele, cara, eu conheço pouquíssimo desse cara. Tipo assim, eu conheço uma coisa ou outra ali, eu adoro essa música. E aí eu fui percebendo realmente que era um artista que as pessoas não conhecem muito, assim, né? Mas apesar de muita gente usar Ederaldo Gentil e tocar as músicas do Ederaldo Gentil em roda de samba e coisas assim, mesmo aqui em São Paulo, mas não saber exatamente quem é o compositor. Tem músicas que outras pessoas regravaram, também Alcione regravou coisa, né? Tem a Feira do Rolo, tudo mais, assim. E parece que agora dela tá chegando mais, assim. Não acho que o meu disco fez nada disso, não. Sei lá, eu acho que é uma coisa que tá rolando mesmo, sabe? Sobre alguns artistas, assim, sobre pessoas que foram negligenciadas, assim, na indústria, sabe? Assim. E as pessoas que são parecidas com a gente, assim. Eu acho que todo mundo que é artista da periferia, quando vai também ocupando posições, né? Pode trazer os nossos nomes, né? Dos nossos também. Eu acho que isso tá cada vez mais acontecendo, está claro, assim. Muito massa. É sempre bom lembrar que cada um dos episódios a gente monta uma playlist com os artistas, com as músicas que a gente vai falando, então vai ter lá um pouquinho de Ederaldo também na playlist. Agora voltando ao disco, só pra entender um pouquinho desse começo da gênese. Um disco num formato novo que você tá trazendo, assim, mas não é algo novo na sua carreira, né? Você começou no voz e violão, ou você começou com banda? Não, eu comecei com uma banda de rock em Salvador, né? Tinha uma banda de rock que chamava Velotroz lá em Salvador, que era uma banda assim meio... Era uma banda de MPB rock, assim, mas a gente era muito punk, na verdade, né? A gente tinha pessoas de periferia, a gente andava até o centro, pegava 2 ônibus pra tocar, e as pessoas sempre estranhavam muita gente, né, em Salvador, né? Por várias questões. E depois dessa
essa banda, eu trilhei sozinho, né? E aí eu comecei a tocar já assim, não era propriamente um voz e violão, eu sempre tive acompanhado de uma banda, de figuras, entendeu? Mesmo pelo disco Japanese Food, tá ali, é um disco de MPB, eu acho, mas você tem uma instrumentação, tem metais, tem guitarra, tem baixo, tem um bocado de coisa, né? Aquela coisa dos anos 70, muita coisa, informação, eu adoro aquele negócio. Mas a minha música, eu acho que tava muito clara que a estrutura dela era feita a partir do violão, pelo menos pessoalmente eu sabia disso, eu sei disso. Naquele momento eu compunha música assim, com violão. Depois eu esqueci o violão, comecei a compor música muito no teclado, comecei a compor música sem instrumento, porque como eu não sou um grande instrumentista, eu prefiro me livrar do instrumento porque ele me dá possibilidades. A falta do instrumento me dá possibilidade na hora da criação, então eu posso já imaginar todo tipo de arranjo que vem e tudo mais. Nesse disco, né, eu gravei muita coisa, gravei coisa com Linda Quebrada, gravei coisa com Meli, por esse processo de Japanese Food, mixtape, não sei o que, tô fazendo tô pulando o tempo, assim, pra chegar logo no disco novo. Eu comecei a fazer outra busca, entendeu? Eu comecei a ouvir muito hip hop, eu comecei a ouvir muita reggae também, eu comecei a fazer outra coisa, assim, e comecei a ler poesia de outro jeito, então a palavra, e essa coisa virou uma coisa mais pra mim, assim, do que... E essa coisa do hip hop mesmo mexeu muito comigo, né? Comecei a fazer música com samples com a 404, então, basicamente, roubar as peças do Michael Jackson, fazer a mistura toda com Abra, não sei quem. Isso pra mim virou o meu jeito de produzir música, né? Eu meio que saí um pouco dessa coisa da... Apesar de continuar lançando músicas assim, mas eu fiz pagodão, eu fiz house, né? Eu fiz rap com Vandal. Eu até tenho uns versos que eu fiz, que o Vandal me chamou pra fazer uma música. Aí ele falou, faz aquele Milton Nascimento lá, que todo mundo gosta. Aí eu falei, não, eu quero fazer rap, eu quero fazer meus versos. Ele ficou de cara, falou, pô, o cara até manda um negócio aí e tal. Porque eu comecei a experimentar outras coisas. Então, pessoalmente, eu saio um pouco daquele jeito de fazer com o violão, né? Que leva pra, basicamente, me leva a um lugar meio conhecido, assim, meio comum pra mim. E nesse disco novo, eu quis, na verdade, voltar pra isso como uma forma do exercício contrário mesmo, de estar de volta à canção, assim. E também tem uma coisa, cara, assim, é muito difícil você continuar fazendo música, né? Fazendo qualquer tipo de arte, assim, né? Se você não tem os contratos, se você não tem não faz parte de um mesmo ciclo social, se você não tem os... Eu não sou uma pessoa de tapinha nas costas, eu não sou uma pessoa de coisa, sabe? Eu faço minhas coisas sozinho, não me confunda com meus amigos, eu sempre digo isso. Então, assim, eu também precisava rodar, sabe? Tocar, independente da coisa. Eu não sou um artista do Instagram, tá ligado? Não sou uma pessoa que vai ficar fazendo aqueles bagulho daqueles vídeos lá, até porque essa coisa tá cada vez mais... Você tem que ter uma equipe, você tem que ter um dinheiro, você tem que ter um tempo, coisas que eu não tenho, entendeu? Minha vida é muito... Tem outras coisas pra fazer. Então, eu comecei a pensar que seria interessante eu ter uma maneira de eu estar com as pessoas, entendeu? E tocar, ir pras cidades. Eu tava agora... Fiz Goiânia, eu fui pra Uberaba, Uberlândia, lugares que eu nunca tinha ido. Encontrei gente lá ouvindo minha música e muita gente pra eu conversar, porque me interessa muito tocar, me interessa conversar também com as pessoas, entendeu? Muito. Criar a coisa e fazer a nossa cabeça continuar a movimentação das coisas, entendeu? Porque não adianta você ficar tocando música, pra mim não é só entretenimento. É uma maneira mesmo de mudar a realidade, de mudar nossas vidas, entendeu? Sim, total. Então, é muito importante pra mim que eu esteja com as pessoas. Eu comecei a pensar nisso e pensar a maneira de fazer isso. É muito difícil, é muito caro você fazer um show. Esse carnaval chegou lá, eu toquei 3 vezes, pô. Entendeu? Um disco que eu acho que eu queria que todo mundo visse. Um show maravilhoso. Mas a conta não fecha, ninguém vai contratar, porque é difícil e tal. Então eu pensei, pô, vou pegar meu violão, vou botar embaixo da sacola, embaixo do braço, botar o violão no saco, e sair por esse país todo, por onde quer que seja, pra encontrar com as pessoas e pra estar de novo com elas, né? Dando essa ideia também. E tocando a minha música, né, cara? Que é a coisa que é a minha vida, assim. É a parte de mim que eu quero que chegue mais nas pessoas mesmo e que seja assim. Então, pensei, um disco voz e violão, ele vai solucionar um pouco as coisas assim pra mim. E espero que seja. E, na verdade, tenho feito muito show assim agora com o meu violãozinho, né? No mês que vem a gente vai pra Europa, a gente vai fazer uma rodadinha também. Volta pra cá e tem uma série de shows. Só o voz e violão. Só voz e violão. Sensacional. Cara, identifico total com essa angústia, essa vontade de circular, vontade de fazer coisa, de mostrar a parada e... Isso é um assunto muito recorrente aqui e tal, que é a coisa da condição, da infraestrutura, o quanto é difícil, o quanto cada vez... Parece que é muito democrático, parece que você grava o seu disco, você sobe numa plataforma... Não pode ser, né? Na verdade... E na verdade é isso, né? Na verdade, cada vez tá mais caro você ter uma carreira, porque pra... O artista novo, imagine, o cara que tá chegando agora, ele tá todo desgraçado, porque como é que ele vai... Tipo assim, sei lá, quem sou eu, mas tipo assim, eu acho que eu
quando eu cheguei a começar a fazer música e vim aqui pra São Paulo, as pessoas consumiam música de outro jeito, né? E eu acho que colocar o copo vazio todo dia no mesmo lugar, as pessoas começam a acreditar que dentro daquele copo tem alguma coisa, entendeu? Depois de um tempo as pessoas começam... Tem trabalhos feitos, tem trabalhos que precisam do momento, de alguma coisa, da sua idade, tem que estar jovens, tem que estar... Tem artista que não precisa de nada disso, tem artista que precisa de estrada, de consistência. Meu trabalho tem a ver com isso, assim, consistência. Fazer a mesma coisa todo dia, sabendo por que está fazendo. Não, eu sei por que eu tô aqui, minha família precisa de mim, entendeu? Muita gente morreu, meus amigos, tudo. E você tem um objetivo e você vai fazer sua arte para sempre. Eu fico pensando que uma hora, talvez eu não venda mais música. Eu posso cansar de estar sentado em mesa de sacana. Mas eu vou fazer a música para sempre em minha casa e vou levar ela pro colégio, vou levar ela pra onde for, pra mudar a garotada lá que tá em Valéria, pra coisa fazer acontecer, entendeu? Droga, eu me perdi agora que eu tava falando. Não, mano. Continua se perdendo aí, vai que vai. Mas eu esqueci o que eu falava, que era... Nossa, cara, eu esqueci mesmo. Não, a gente tá falando disso, a carreira, como é difícil, como demanda muita grana, muito investimento. Pois é, e aí, se você não tem, né, uns acordos, se você não tem um contato, tá falando do cara que chega agora, né, a gente tá aqui há algum tempo fazendo a coisa, tá falando sobre insistência, né, deixar o copo no mesmo lugar. Acho que a gente já tem um lugar, sabe, assim, eu me reconheço em outros artistas, eu me vejo assim, e eu acho que as pessoas, de maneira geral, assim, hoje eu tô mais tranquilo com o meu lugar, sabe, assim, apesar de toda a dificuldade, eu gravei um Tiny Desk agora, pô, bombou, legal, todo mundo assim, mas a minha vida não muda, entendeu? Porque eu vim de um lugar onde as pessoas ainda que moram lá precisam de mim do mesmo jeito, entendeu? Aquela coisa do negro drama mesmo, entendeu? Você circula nisso, né? Eu lembro que um cara lá de um projeto, uma vez eu escrevi um edital em Salvador, e o cara falou assim, eu escrevi um edital em Valéria, né? Onde é o meu bairro onde eu morava. E o cara falou assim pra mim, o cara lá, o dono lá da secretaria lá, ligou pra mim e falou, não, porque eu sei que você não precisa disso. Você tá em São Paulo agora e você é famoso. Como se a minha vida tivesse realmente mudado, né? Como se eu não fosse de Valéria. Como, na verdade, eu entro em lugares e saio de lugares, de casa de pessoas, e elas sabem de longe que eu sou de Valéria. E quando eu sento nas mesas, eu percebo... Eles sabem as comidas tudo igual. O jeito de falar, o jeito de... É impressionante. Eu estou fora. Eu estou completamente fora. E em vários lugares, até hoje, eu sinto na pele. Então eu ainda faço parte desse lugar marginalizado mesmo, todo momento. Mas aí, de repente, fica parecendo que em relação a muitas pessoas que eu conheço, assim, minha vida eu ascendi, entendeu? Hoje eu poderia estar numa situação bem pior, assim. A minha família, durante muito tempo, a gente ficou muito preocupado com isso, porque eu cresci na frente de uma boca de fumo, né? Eu também fiz coisa pra estar em alguns lugares, pra existir, pra não ser invisível, entendeu? Mas aí, de repente, a coisa não muda, né? A minha vida não muda exatamente assim por causa de uma coisa ou outra, né? Mas o que eu tava falando, insistência. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo hoje em dia, entendeu? Eu sei muito bem, não vou parar. Apesar de desistir toda semana, né? Toda semana eu desisto mesmo. Eu vou fazer, meu concurso da Sabesp, gente, aquela coisa. Minhas amigas ficam dando risada de mim, já acho que é brincadeira. Mas uma hora ou outra isso acontece porque eu quero ser feliz, entendeu? Eu não quero ficar batendo biela assim, entendeu? Uma hora a gente vai, mas a música vai estar sempre no meu coração e sempre vai existir de algum jeito. Imagina agora o cara que ele chega agora sem ter a estrada, sem ter tocado em alguns lugares, porque parece que alguns lugares não existem mais tanto pra tocar, lugares que não existem, pessoas que não existem. E aí o cara tem que ser blogueiro, o cara tem que saber os negócios, isso demanda grana. E cada vez mais isso tá virando uma coisa profissional pra caramba. Sim. Então, se você não tem... o videozinho tosquinho na sua casa também já... E aí, cara, mas tem que ser do mesmo jeito, isso, né? Sim. Tem que dançar igual, falar de um negócio. Se você fala uma coisa, se você faz um melhor vídeo, mas ele não tá alinhado com o pensamento da semana, do mês, do Big Brother, da sei lá o que for, não adianta nada, entendeu? Então, assim, o cara que vai chegar agora, tá chegando o artista, as bandas, tem um trabalho danado aí pra se livrar desse negócio, entendeu? Pra fazer, pra ir pra rua. Eu acho que é um momento de guerrilha mesmo, de todo mundo ir pra rua e abrir suas garagens, entendeu? Tipo assim, quando não existia nada, o lugar onde não vai existir nada, a gente vai fazer alguma coisa com isso aqui. Né, abrir, chamar as pessoas, fazer reunião mesmo, conversar sobre isso, saber como é que a gente vai começar, continuar a lançar nossas músicas sem depender de plataforma sacana, entendeu? Sem depender, sem precisar roubar ninguém, entendeu? Não, total, cara, o momento tá muito confuso, né, e assim, as coisas têm uma velocidade que não tinha antes, né?
É isso, cada semana você tem que estar sabendo tudo que tá acontecendo pra você conseguir entrar, pegar esse jacaré aí e conseguir chegar na beira da praia, senão tá todo mundo... Isso é uma doideira. E é uma coisa perdido no marzão. E é uma coisa que não tem nada a ver com criação, na verdade, né? Na verdade, não tem a ver com nada disso. Não com o tipo de criação que eu me propus a fazer durante a minha vida inteira, né? Assim, tem um momento que é muito gostoso, assim, eu gosto das partes visuais todas do meu trabalho, e eu gosto de me comunicar, e eu gosto dessa coisa da rede social, por isso também você pode fazer, né? Usar isso. Mas eu acho que de uns tempos pra cá a coisa ficou engessada, sabe? Você sente que você não tá trabalhando, você não tá falando com as pessoas mais, entendeu? Ainda tem uma barreira, é uma conversa, entendeu? Números, é uma conversa, entendeu? Sim. É isso que eu falo, pô, número, bora fazer o show no colégio público, pô. Bora pro colégio, bora pra universidade, bora voltar pra esse lugar que tá ali, entendeu? Porque as pessoas estão lá, né? Os jovens que tá consumindo as coisas estão lá, né? Sim. É isso, eu acho que não adianta também, mesmo que você tente modificar sua imagem, ou fazer de certa maneira, assim, pra ter esse acesso, ou mesmo modificar a sua música. Se você não faz isso com verdade, e se você não tem um contrato da Luísa Sonza, não vai adiantar nada. Não, e isso é uma coisa, você tava falando aí, eu sempre fico pensando assim, né? Óbvio que numa condição muito mais privilegiada e tal. Até falei disso aqui, a gente tava falando disso com o Ayrton Montarroz, né? Eu não tive uma infância difícil nem nada e tal, uma família de classe média e tal. Quis tocar saxofone, meu pai me deu um saxofone e tal. Mas fora isso, bicho, não teve nada não, cara. Não tem tapete vermelho, não tem... E aí as pessoas vêm falar com a gente assim... Aí você falou do Tiny Desk, né? O Metá fez o número 2 do Tiny Desk aqui no Brasil. Bicho, você sabe quantos shows a gente fechou depois disso? Um monte. Nos lugares que a gente sempre toca. A gente tocou na Casa de Francisca, tocou na Porta. E são coisas que a pessoa, quem vê de fora, né, fala assim, nossa, vocês estão bombando. Eu falo, mano, estamos bombando nada, mano. Tá? Entendeu? Claro que é uma vitrine importante, claro que é óbvio, e é um programa que a gente adora, né? Tipo assim, quem gosta de música, quem, né, consome mesmo, tá ligado que é um negócio massa. Sim. Mas daí a transformar a sua vida e tal, não tá... É mais um passo de uma caminhada muito longa, que é constante. Todo dia você tem que caminhar um pouquinho e todo dia tem essa vontade de desistir um pouquinho. Com certeza. Também. Não, cara, quando eu lembro que foi impressionante. No dia que saiu o Tiny Desk, eu tava assim, completamente... Eu tinha certeza que ia acabar com tudo, assim, né? Tipo assim, acabou... Não, pra mim acabou mesmo. Liguei pra minha produtora, com o pessoal, galera, não, vou voltar pra Salvador, tá tudo certo, tô vindo aqui a passagem. Não dá mais pra mim, assim, né? A vida é muito difícil, tô falando de coisas de você não ter algumas coisas, entendeu? Pra passar o seu mês, pra você vai pagar o seu aluguel, entendeu? Ainda muitos de nós, né? A maioria das pessoas que eu conheço, de artistas assim que conheço, estão nessa situação, entendeu? Porque também as coisas estão muito caras, entendeu? A vida é muito... E no meu caso... não é só a minha vida, mas como a vida de outras pessoas também, que dependem do meu trabalho, entendeu? Sim. Então você fica meio preocupado. E no dia que saiu, eu lembro que eu falei com a minha produtora, não faz sentido nenhum, não tô sentindo nada disso, entendeu? E aí demorou pra eu ver e assistir de novo, e entender a importância, entender o lugar de novo, né? E me recuperar desse momento. Mas assim, cara, todo mês isso vai acontecer, entendeu? Porque é isso, né? Também essa é a minha carga, essa que eu trago também, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu trago, como alguém falou pra mim, eu trago dificuldades, né? Eu trago questões, assim, é difícil trabalhar com você, né? Porque eu não sou uma pessoa que vai deixar, mas tá tudo bem, não tá tudo bem, as coisas não estão legais, a gente ainda sofre muito, tem muita gente ocupando espaço, e infelizmente é uma coisa sobre espaço, como se não tivesse espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pra todo mundo, mas tem coisas aí que tem figuras que ocupam lugares e ficam falando um bocado de merda, entendeu? E que na verdade deviam ser outras pessoas. Estão por aí porque cresceram no mesmo colégio, porque foi Sim, fácil. Exato, era isso que eu ia dizer. Pai é o amigo, pai é dono do jornal, porque é o curador que tem que colocar nos festivais. Exato. E é por isso mesmo, entendeu? Isso é um negócio que era muito importante todo mundo ter uma consciência maior aqui no Brasil, né? O dinheiro não circula. O dinheiro tá na mão de famílias, e essas famílias são conectadas, são os amigos, são os herdeiros, que é isso que eu tava falando, né? Beleza, eu nasci numa família de classe média, eu tive um saxofone, fui estudar, não sei o quê. Bicho, a hora que eu fui ser músico profissional mesmo, é igual o Matrix lá, tomou uma pílulinha vermelha, você acorda assim e fala, caralho, bicho, eu tô no meio do nada, maluco, não tem nada aqui, cara. E agora, como é que faz aqui? Pegar essas pedrinhas aqui e espremer pra sair um leitinho, bicho. É doideira.
doideira, cara. Doideira. E a gente fica vendo, a gente sabe, né? Foda, porque ninguém é maluco de sair metendo a boca no trombone, porque a gente sabe, né? Você faz inimizade, aí você vai entrar na geladeira, falar, não sei o que, aquela coisa toda. Nada, A né? Brasil, cara, em qualquer área, pode ser do banco ao festival de música. É família, é contato, é o pessoal que estudou junto no colégio, não sei o quê. O negócio aqui que me bate é que as pessoas também que estão nesse lugar, né? Eu vejo muitas pessoas falarem, dar entrevistas e coisas. Eles não conseguem lidar com o seu ancestral, entendeu? Com sua vida. Não consegue. Não consegue, tipo, assim, falar, não. Eu vi um menino desse falando, não sou Nepo Baby, não sou nada. Mas, cara, você tem tantas coisas, por que você não fala dessas coisas? Por que a gente não discute essas coisas? Por que a gente não pensa realmente em modificar as coisas, entendeu? Me parece um lugar muito tranquilo de querer que as coisas continuem como sempre foram e tá tudo bem, entendeu? Exato. Um negócio que é super incômodo aqui, né, em São Paulo. Você vai falar, qualquer pessoa que tem dinheiro há 3, 4 geração tá ligada à fazenda de café. Isso é o quê? É dinheiro do quê? Cara, é muito complicado. Eu lembro, o Brasil ainda roda precisa de conversa. Precisa acabar e começar de novo. E tinham muitos amigos assim, todos da arte e tudo mais. E todos choravam muito sobre as famílias. Como se as famílias todos ali não fossem uma família. Eu falei, gente, mas sua família não é aquela lá? Mas sua mãe não é a dona do negócio? Não, mas como assim? Posso contar minha história? Que história é essa, entendeu? Não tem como. A gente tem que começar a pensar, doideira, porque não é fácil pra mim também lidar com os meus... com o que eu fui, com a ancestralidade. Uma coisa assim, todo mundo vai lidar com o seu negócio e tem que fazer mesmo isso, esse exercício, entendeu? Sim. A gente vai continuar na mesma coisa mesmo. Mas voltando aqui. Voltando, que agora eu quero saber mais do voz e violão. E entender até também, assim, você tem vontade de que isso seja, assim, um projeto, um momento, uma fase, ou que seja tipo É um projeto louco, é grande. Um caminho possível em paralelo com outras coisas. Então, esse disco é o seguinte, essa vontade de circular, né, de estar com as pessoas mais. Tem um negócio que eu tive, uma pira, que eu comecei a ver aquele disco dos final dos anos 90, tipo Barulhinho Bom da Marisa Monte, Vamos Bater Lata do Paralama do Sucesso, que são discos ao vivo, né, discos ao vivo, só que eles trazem, eles vinham com tipo um lado B de música, no caso do Paralamas eram singles, né, de Marisa Monte tinham músicas gravadas mesmo, misturado com... Sim. E eu fiquei com essa coisa de falar assim, na verdade eu queria fazer um disco duplo, só que eu não tenho grana pra fazer. Então eu pensei em separar esse disco em 2 momentos. Um ao vivo, inclusive só uma coisa eu descobri com as plataformas e tudo, que você lançar um disco ao vivo é ruim, porque fica lá o nome ao vivo, isso leva a ter menos número, enfim. Eu falei, pensei que lançar um disco ao vivo ia ser... Agora vai dar certo, mas entendeu? não é possível, cara. Agora eu vou botar pra quebrar. Não, mas isso não é possível, cara, porque, todo mundo do sertanejo, ninguém vai pro estúdio... Mas interessante, não é? Porra, os caras só lançam coisa ao vivo, cara. Pois é. Mas nem assim, o trabalho de entrar no estúdio, os caras não têm. Dois, o cara três. chega lá com milhões de pessoas lá cantando a música toda, né? Mas também... Meu Deus do céu. Quem tem pra trocar, né? Quem tem pra jogar o jogo, né? Não é o meu caso. Então, aí eu pensei, vou lançar esse disco pra ter uma absorção maior mesmo, né? Da música. Esse disco inicialmente ia ser um disco que tem várias versões de outras pessoas. Eu pensei nessa coisa do rádio, né? Como eu fico observando que tanta gente faz uma versão horrível de samba canções bonitos. E de tanta coisa bonita do Clube da Esquina, parecendo com aquela vozinha de bonequinha esquisita. Aí eu falei, também posso fazer isso. Fecha os olhos pra não ver parar o tempo. Uma música do Michael Sullivan, sei lá. Eu pensei, vou fazer esse negócio. Só que aí no show fazia muito isso, mas eu pensei, na hora que eu fui ouvir as músicas mesmo, eu falei, não, vou tocar só as minhas músicas. Vou fazer um disco de música autoral, ao vivo, como primeira parte desse disco. O nome do disco vai ser Coração Disparado. Só que a música Coração Disparado não tá no disco. Ela vai estar no segundo disco, que é um disco de estúdio, que a gente vai começar a gravar esse ano ainda. Eu tô falando do outro disco já. Que é mais faz parte, na minha cabeça, faz parte de uma coisa só. Que seria o Coração Disparado 2, onde vai ter a música Coração Disparado e vai ter algumas músicas desse disco ao vivo, com outro tipo de arranjamento. Vai ter o Bulgarins, o chamando Dom L, tem uma galera. Então, e vai ter música nova também. Mas isso faz parte de uma coisa só, né, na minha cabeça. Que é esse momento que, como você falou, é um momento pra me levar... Eu acho que é pra essa coisa mais... Eu tô começando a querer muito usar coisa de percussão, um elemento como o principal elemento da minha música agora, sabe? Como que eu pegasse todas as coisas do Nordeste, como surdo virado, triângulo, zabumba, toda a criação esquisita como a bacurinha, trabalhasse ele de outro jeito, entendeu? Assim, é o que eu tô quero fazer com esse segundo disco, assim. Vai ter muito violão, o violão é a coluna, né? Mas vai ter muita percussão também, eu quero estar nessa... Tô ouvindo muito Carlinhos Brown, cara. Esse vai ser o papo, assim, o tom, né? E esse disco...
ele é o caminho pra isso, o disco ao vivo é um caminho pra isso, né? E são músicas assim, eu finalmente consigo fazer agora músicas de amor, né? Minhas músicas sempre foram românticas, assim, eu sou um romântico, eu acho, assim, dramático, né? Esse disco, ele tem mais a ver com uma... Eu acho que todo mundo que faz música, e faz música popular, assim, quer falar pra mais gente e quer se comunicar cada vez mais, de uma maneira mais mastigada, assim, sabe? Esse, pelo menos, tem sido meu caminho, assim. Sim. Não por uma adequação, eu não sou um tipo de artista que faz concessão com minha música de jeito nenhum, eu só consigo fazer o que eu quero fazer mesmo, não tem jeito. Mas por uma vontade e por um gosto mesmo com a música, né, com essas coisas. Como eu falei, Michael Sullivan, sabe? Que é um cara que eu adoro, assim. Com esse tipo de música que consegue identificar a criança e o velhinho na mesma hora, sabe? Assim. Sim. E, cara, sabe Dorival Caymmi, sabe? A cantiga de roda, uma ciranda. Parece que é um negócio que parece uma puta besteira. Mas é uma coisa mais maravilhosa do mundo, né? É isso que eu tô querendo fazer cada vez mais com minha música agora, com esse disco novo. Mastigar e conseguir me comunicar com qualquer pessoa, assim, entendeu? Mesmo assim, de cara e logo e rápido. É uma música pra ouvir num domingo com a família, sabe? Todo mundo comendo lá, bebendo sua Coca-Cola, o peixe frito, não sei o quê, cervejinha. Esse disco tem mais a ver, assim, com isso. As imagens que elas trazem também tem a ver com isso. Eu falo muito da minha infância. Eu falo muito de um lugar que não existe, na memória, sabe? E tudo sobre essas relações, infância mesmo, uma coisa muito que tá nesse disco. E essa relação mais de casa mesmo, sabe? De casa mesmo, vovó, titia, né? Amores, coisas assim. De um jeito bem mais simples, assim, eu acho. Eu acho, não, tenho certeza, muito mais simples, né? Muito mais despretensioso, assim, eu acho, né? Acho que eu comecei a fazer música e fazer letra de uma maneira que hoje em dia virou um trabalho que eu comecei a... Tenho dias de escrever. Ontem mesmo foi o dia de ficar doido. De tomar um uísque e concatenar as coisas, pegar uns papéis e ouvir música, fazer repertório. E isso virou como um método mesmo, né? Isso, de certa maneira, eu comecei a perceber que me colocou num... Não no engessamento do meu fazer, mas de uns caminhos assim que, quando se repete muito, se você quer ir pra Feira de Santana lá na Bahia, você vai pegar um ônibus pra Feira de Santana. Se você vai pegar, você só tá no mesmo lugar, vai ver as mesmas pessoas, a mesma rodoviária. Então eu comecei a pensar que talvez fosse interessante fazer de outro jeito, assim, e fazer música como eu fazia antes, e tentar fazer pegar só o violão e tocar uma musiquinha, sabe? Sair um pouco do método, assim. Pra deixar a coisa mais solta, assim, né? Sei. E cada vez mais escrever coisas que eu sinto um pouco de vergonha de falar, sabe? Assim, porque eu acho que... Tipo o quê? Eu não acho que é um jeitinho de falar, uma frasezinha meio mais boba, entendeu? Uma coisa assim, uma coisa que eu não pensei, assim, sabe? Aí você coloca, quando eu coloco isso na música, geralmente quando eu coloco isso na música, que eu sei que a música tá boa, assim, né? Por exemplo, quando você expõe, então a música meio que fala, braços ao redor do meu no corredor de hotel. Pra pessoa que eu tava falando aquilo, ela saberia que era exatamente aquele hotel do lado do Estadão, que nós ficamos juntos e tal. E eu pensei, vou colocar isso na minha música, meus amigos todos vão saber agora. Aí eu falei, é claro, vou colocar isso na música agora. E é a parte da música que as pessoas mais gostam, entendeu? Assim, geralmente, a coisa guardada é curioso. Quando eu mostro, são a parte que as pessoas mais se identificam, assim, né? Eu não sei o que é, mas dá muito certo. E aí, nesse processo, você, como você falou ontem, aí você sentou e tal, vai escrever de maluco, assim, sem... Só pra você entender, porque isso é uma pergunta que eu sempre faço, assim, né? Eu funciono muito assim, eu vou fazer um disco assim, e aí compor assim, para esse disco, e já compõe pensando, ou você ainda tem um momento assim de tipo, de repente veio uma frase, faço uma música, não sei pra que ela vai servir, aonde ela vai se encaixar, se é um single, se é um disco, ou vai fazendo assim, geralmente, à vontade? Geralmente eu faço à vontade, e tudo pra mim são músicas, são singles, né? São lugares que eu vou querer chegar. Assim, eu gravei o Nebulosa, e eu fiquei um tempo sem lançar disco, né? Então eu fiquei um pouco preocupado já. Eu fazendo música pra caramba. Fiz música com o Meli, com o Russo Passapus, fiz música com o Ninho, com a galera. Só que me parecia que eu não tava chegando... Pra mim parecia que eu tava exercendo um lugar que eu depois descobri que é o Miguelito. É um personagem que eu tenho que é o Miguelito. Miguelito, eu consigo fazer qualquer música, cara. Impressionante. Eu me saio de mim e é só repetir a mesma coisa. É só eu repetir meus padrões e usar todo o meu repertório, entendeu? Aí o Felipe fica brigando comigo. E começou o Miguelito, que eu... repito até frases, tem um jeito de fazer ali. Então parece que pra mim, apesar de ter feito discos assim, coisas com outras pessoas, né? Pra outros artistas, né? Eu gravei até fiz o disco da Urias, a gente compôs música junto para o disco dela. E foi muito legal fazer isso também. E nesse momento eu comecei a me sentir perto de Urias, eu comecei a me sentir perto de uma nova poética, de um novo jeito de fazer música. Isso foi muito, muito maravilhoso pra mim, estar perto de artista como Urias, assim. E isso foi depois do Carnaval Chego Lá. Antes disso, eu tava pensando, mais uma vez a fonte secou, né? Não vou ter como fazer música nova, porque das coisas que eu tava fazendo não me parecia que eu tava em outro lugar.
entendeu? Sei. Parecia que eu já dominava aquilo de maneira que não... Eu dominava, gostoso, Cara, legal. Mas isso é uma doideira, né? Legal. Isso é uma doideira, porque ao mesmo tempo que você quer ser reconhecível, você quer... Esse é o problema. Né? Você quer tocar no almoço de domingo, você quer fazer um negócio muito novo, Isso. inédito. Minhas pessoas que É uma doideira isso, falam né? pra mim, pô, mas você quer o que afinal? Mas aí, A gente quer tudo, né? isso, pô, A gente quer tudo. E aí chega um lugar, né, que eu fiquei pensando, pô, na minha produção, eu tô fazendo música e faço um bocado de música, sempre fazendo música. Tem músicas que me levam pra um disco, pra um momento. Nesse disco novo tem uma música que chama Tempero. E essa música, eu identifiquei ela como uma coisa nova, como uma ponto de virada dentro das composições que eu faço. Sei. É uma música que ela tem um refrão repetitivo, que fala que você me beija, você me beija, você me beija, você me beija. Ela fala de coisas que ela tem só o nome dela, Tempero. Eu falo coisas e a estrutura dela é bem diferente de coisas que eu já fiz antes. Fazendo música, eu identifico, eu falei, pô, essa música aqui tem um negócio, essa música aqui é diferente. E ela tem a ver com coisas que eu tô ouvindo agora. Ela me parece música de Geraldo Azevedo. Ela me parece música de Amelinha. E foi uma pesquisa que eu comecei a fazer dentro desse disco. Eu tava ouvindo essas coisas, entendeu? Eu tava no Nordeste. Então eu falei, pô, isso aqui talvez seja agora. Me identifiquei como sendo uma nova maneira de fazer. Eu lembro quando eu fiz Última Vida Submarina, que é uma música que as pessoas gostam muito. Eu também senti isso. Eu vi que era uma música que ela tinha a ver com as minhas referências, aquelas que eu tava vendo no momento, mas ela também me apresentava um novo Gil, com um tipo de composição diferente, uma coisa que eu não tinha observado. E a partir dessa música, eu comecei a fazer outras músicas que girassem em torno dela, ou pela temática, ou pela estrutura, pelo clima, entendeu? E aí eu comecei a pensar nesse disco, nesse Coração Disparado, a partir disso, né? E é também da dramaticidade da música, que fala sobre comida, e fala sobre amor, sobre o sabor do outro, sobre cheiro, entendeu? E tudo isso virou meu disco novo. Legal que você falou do Geraldo Azevedo, porque eu ouvi o single, o Denga, e eu acho que tem... Não, tem pra caramba. E a música roubada do João Donato misturada com o Geraldo Azevedo, né? Não sei se... Tem música que é igualzinha, pô. Então deve ser por isso que eu achei que fosse. Eu achei interessante você falar tudo isso e, cara, que especial que ainda tem a Casa de Francisca como um polozinho de resistência ali, um lugar pra gente... E cada vez mais, né? Pra cada gente vez tocar, mais. porque São Paulo tá num momento meio escasso, assim, né? Queria saber essa situação, assim. Tinha uma galera ali, né? Nesse dia, né? De público. E aí você tá ali gravando o disco e apresentando músicas inéditas. Já, assim... É uma loucura, porque na hora eu pensei, bem que falou comigo, rapaz... Igatá, que é minha produtora, falou, minha manager, minha diretora artística falou, pô, agora pensando bem, a gente achou que ia ser mais fácil, né? E na hora de entrar eu falei assim, pô, na primeira música eu falei, caramba, pra que a gente inventou isso, né, Ben? Porque a gente podia tocar ali. Aí ele falou comigo, ele falou, pô, a gente podia tocar essas músicas no estúdio lá de casa de boa. Tipo assim, voz e violão, ia ficar lindo, cara. Tipo assim. E aí quando você vê a galera lá, tipo, meu, antes que começasse, caramba, eu pensei, fiquei. Caramba, mas pra mim, esse show também tem a ver com performance, com palco. E o palco é um lugar pra mim que tudo pode acontecer. Quando eu vou pro palco, minha vida sempre foi... Eu sempre tive muita dificuldade de fazer tudo. Mas quando eu descobri o palco, eu pude me livrar de todos os meus traumas ali. E sabe, e contar os meus traumas também pras pessoas, expor os delas também. Então esse lugar onde eu posso realmente, é um êxtase pra mim, um lugar assim, eu tenho uma palavra finalmente, eu posso me expressar ali finalmente. Tanto que já rolou várias confusões de palco. Em Brasília sempre rola punk que vem, gente que vem me zoar. Uma vez o cara foi me chamar, viado, não sei o que, deu uma cabeçada nele, entendeu? Quebrei o pau. A gente sobe no palco, dou logo murro, chuto, porque é o meu lugar, então ali eu posso ser a pessoa mais amorosa, mais nervosa e raivosa do mundo. E o palco ali pra mim tem a ver com, é o último momento, amanhã não vai acontecer mais nada, pode ser a última vez que eu me apresente, pode ser a última vez que a gente se veja agora. Então eu tenho que falar tudo que eu tenho pra dizer, e eu vou fazer isso da melhor maneira, entendeu? Então assim, gravar ao vivo também pra mim, apesar disso, do medo, da coisa, eu tinha certeza do que eu tava fazendo nesse sentido. Que é aquela coisa do agora, não interessa muito, se der ruim, maravilha! Deu uma merda do cara, porra, foi naquele dia deu uma merda, apagou a luz, aí eu tive que sair tocar na praça pras pessoas, entendeu? Eu quero isso, a vida acontecendo, e assim, o palco pra mim tem a ver com isso, então... Fui meio cabreiro na hora, assim, mas ao mesmo tempo, eu fui fazer uma coisa que eu já faço há algum tempo, que é tocar e viver ali o palco, a arte, a música, as pessoas, entendeu? Assim, o encontro com cada um. Quando eu sempre falo isso pra eles, quando eu tô aqui olhando pra vocês no olho, me parece que a gente tá querendo a mesma coisa. Que é o quê? Acabar com tudo.
destruir esse país todo, assim, pra que a gente construa uma coisa que pareça com a gente, finalmente, entendeu? Sim. Então a gente tá ali, então pra mim tem a ver com isso, tem a ver com o momento e viver aquele negócio e modificar as coisas. Eu tive medo e a gente nem repetiu música, pô, a gente só repetiu uma música, que foi Denga, porque era uma música que eu tocava sozinho, é uma música que era um pouco esquisita, era mais nova pra mim naquele momento, e repeti ali Tempero, talvez, mas partindo disso, partindo de um negócio que eu sabia que ia ter erros, mas assim, o ao vivo é isso, né, cara? Pra mim é isso, é erro, é alegria, é medo, sabe, a exposição minha também. E você sabe que isso daí é mó parada, né? E em gravação, pô, eu deixo um monte de coisa passar, cara. Um monte de coisa que, cara, assim, você no estúdio, você dentro do seu home studio, então, você tem tempo, né? Você pode deixar o negócio assim, você pode maquiar, você pode fazer o negócio parecer uma inteligência artificial fazendo tudo no esquadro e tal. Cara, direto. A gente na gravação ali, gravando um monte de disco, assim. Ah, tem um errinho, assim, na hora que vai ouvir, assim, o técnico vira e fala assim, você quer lá arrumar esse negocinho aqui? Eu falo, não, deixa. Eu deixo, bicho. A graça também, né? Porque é uma parada que... E eu acho que é justamente isso, cara. Porque o palco é o momento mais honesto, é o momento mais real, entendeu? Eu posso enganar você. Eu posso fazer esse solo aqui 200 vezes e recortar e picotar e ficar parecendo que foi o Charlie Parker que gravou esse negócio aqui. Mas não é, cara. Sou eu. Isso. O que aconteceu ao vivo é isso aí, entendeu? Eu acho que tem artista que realmente vai querer deixar ficar uma coisa meio pasteurizada, né? Se você vai fazendo isso, né? No meu caso, não. Eu sou meio punk, assim, com as coisas, entendeu? Eu sou roqueiro mesmo, entendeu? Assim, nesse sentido de fazer a coisa do jeito que ela é, do jeito que foi, né? Do jeito que eu sou, entendeu? E sou assim mesmo. Então, assim, essa impressão do ao vivo, queria muito fazer também por isso. Porque é um lugar meu do palco que eu adoro e que muitas pessoas... Eu contei o Zé Pedro, dia desse, algum tempo atrás, e ele ouvia muito a mixtape, ele viu me tocar um violão num Tranquilo, que teve aqui em São Paulo. Ele falou, pô, eu não sabia que você tocava o violão assim, nem sabia que você tocava o violão em uma voz assim, e nem sabia que você quebrava o violão, que você xingava, que você saía, entendeu? E tudo isso. Aí eu falei, caramba, eu tenho que registrar esse negócio, entendeu? Eu tenho que registrar essa coisa. Então sempre há um medo, né? O descontrole. Mas ao mesmo tempo, pra mim, me serve muito, assim, esse lugar do aqui e agora, né? E quando a gente partiu pra gravar esse disco ao vivo, a gente teve isso na cabeça. Tipo assim, vai ser o que for. Não tem outro jeito, não vai ter controle, a gente vai fazer a coisa do melhor jeito, mas vai ser o que for e tem sido assim. Você tá fazendo esse show já tem um tempinho? Já tenho... Assim, eu comecei a fazer esse show engraçado, né? Porque esse show começou na casa de Francisca. No invés de eu fazer vários shows e até o show concatenado, já arrumado pra caramba, pra fazer um disco, não. Eu falei, não, bora fazer o primeiro show do disco, gravar. Já foi logo. Sensacional. Bora gravar o que a gente não sabe que vai dar certo. E depois a gente vai trabalhando isso cada vez mais, aperfeiçoando isso, que é o que eu tô fazendo. Vim tocar desde esse show, todo pro Nordeste. Mas eu acho curioso isso. E eu acho engraçado porque tem muito a ver com o meu processo, com o nosso processo, né? O Metá e tal. Pô, primeiro a gente gravava e depois a gente ia pra rua, ia fazer esse negócio. E eu acho que faz muito sentido, porque assim, a canção ali, o registro, ele é o ponto de partida, ele não é o ponto de chegada. E aí a gente deixa o palco transformar a música. Sim. E porque a gente é artista de palco. Se a gente fizesse uma temporada, se a gente ficasse um ano tocando negócio, e aí entrasse no estúdio pra registrar, a hora que saísse o disco, a gente não ia querer mais saber desse repertório. Disco, né? 3 músicas ao vivo. Assim, não, já toquei isso daqui, não aguento mais, não quero, entendeu? Sei lá, pra mim faz muito sentido isso. Quem é do palco, né? Que isso também talvez é uma perspectiva que muita gente não tenha. Tem muita gente que é do estúdio. Sim. Tem gente que é do palco, né? Tem gente que é da rede social. A música é uma desculpa pra você ficar gravando vídeo, sei lá, né? Nesse caso, assim, na verdade o mais correto seria a gente, como é um disco ao vivo, eu acho, né? Fazer alguns shows e aí você e você grava aquele negócio. Só que a gente não quis nem saber, correto, né? Não tem como a gente quer fazer tudo maluco, assim, da maneira mais complicada e que leve a gente a pensar mais coisas assim. Eu falei, não, bora fazer assim, bora gravar o que a gente nunca tocou na vida junto. E a partir disso a gente vai descobrindo isso na estrada, no caminho, né? Sim. E tá massa porque a gente vai lançar esse disco, mas a gente fica lançando outras coisas também, fora de plataforma. A gente vai lançar muito agora mesmo, vai lançar no Bandcamp os negócios, que é o quê? É umas cassetes que eu tô gravando, que a gente vai levando um equipamento pro bem que grava tudo, né? Os shows que a gente faz junto, a gente vai gravando na estrada. E eu tenho passado coisas pra minha cassete, misturando coisas. Então eu vou lançar também, perto do disco, umas fitinhas, cara, com esses shows que a gente tá fazendo,
Mas assim, com músicas de músicas que eu toco. Cassete Fita mesmo. cassete, Fita cassete. Tem um Tascam que eu gravo tudo nele. E aí, a gente vai lançar esse negócio como um registro desses shows que eu tô fazendo, né? Com músicas músicas inéditas, músicas que vão estar no segundo disco, músicas do Rodrigo Amarante, sei lá, música de qualquer coisa que a gente acaba tocando no ao vivo, entendeu? É um jeito de mostrar esse caminho de construção mesmo, mais próximo das pessoas, entendeu? Mais próximo do público, até o disco chegar assim, né? Que é uma coisa que tá junto com a outra mesmo, né? Pô, que massa isso. Aliás, o Bandcamp é uma parada que um pouco difundida aqui no Brasil, né? Você que está ouvindo aí, ó, depois coloque aí Bandcamp. Você consegue... Isso é um negócio meio engraçado de falar. Você tem o material visual, você tem acesso às letras das músicas, tem direitinho lá quem fez as coisas, não é aquele negócio que você não sabe quem é, se é um robô, se é um android. Exato, tem tudo lá. E você pode comprar as músicas também, né? Você pode, isso. O mercado ainda tá muito voltado pra Europa, né? Eu acho. Europa, Estados Unidos, né? Eu sempre recebo mensagem lá, o pessoal, tipo, DJ, né? DJ na Europa compra as músicas que você compra ali em Wave, né? E aí o povo usa isso pra discotecar e... Cara, aliás, assim, é que a gente perde um pouco noção disso, né? Mas outro dia teve a Tulipa aqui, e aí a Tulipa teve na China agora recentemente, falou que o povo não sabe nem o que é disco de vinil lá, tá todo mundo ouvindo CD, que viagem, é isso aí, né, cara? Que viagem no CD. Aí, ó, um mercado de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a gente tá moscando. Mas né? Em algum lugar... Também é isso, né? A gente vai fazendo as coisas, a gente não tem a vara de pescar, né? Não pra gente pescar as coisas, né? A gente vai fazendo... baseado no que tá acontecendo, né? Nas plataformas que existem, no que o mercado fala pra você, como é que você faz as coisas, né? Mas a gente tem que abrir o olho pra essas outras possibilidades, né? Que existem aí pra gente difundir nossas coisas, porque durante muito tempo você aprende que fazer as coisas do jeito errado, o seu jeito é o jeito errado, né? Porque é um jeito torto, porque foge, porque vai pra margem, porque é numa plataforma que ninguém usa, é no canal que ninguém foi, entendeu? É de um jeito estranho. Eu e aí não tô você, nem aí, cara. E você, muita gente vai pensando assim, né? Você começa a aprender que... E quando, na verdade, o melhor jeito de fazer é o seu jeito. Sim. Você descobre o seu jeito de fazer, não tem quem vai tirar isso de você, né? E geralmente é o que faz conectar com as pessoas que precisam te ouvir, né? Cara, e assim, voltando um pouco no que você falou no começo, né? Eu, que vivo de música há muito tempo, mas vivo bem de música há muito pouco tempo... Eu vivo porque, assim, eu tô aqui fazendo um podcast, eu vou fazer meu show, eu gravo meu disco, eu gravo o disco de outras pessoas, eu faço trilha pra cinema, eu dou curso, faz vídeo, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E o Bandcamp, eu coloco as minhas musiquinhas ali à venda e, assim, dá assim, ó, 40, 50 dólares no ano. Mas é 250 reais que... vai fazer uma feira, entendeu? Sim, total. E a gente precisa disso, cara. E é muito legal você ter essa possibilidade, né, dentro da música, de fazer várias coisas com ela, né? E pra sobreviver, pra viver, né? Pra fazer as coisas. Eu ando pensando muito nisso, né? Não só a Sabesp, mas com fazer trilha, fazer coisas, outras coisas. Porque é muito importante. E mesmo que seja a barraca de caldo na frente do trem da Lapa, eu moro perto da estação da Lapa, porque a gente precisa ter as coisas seguras, né? Porque a maré sobe, a maré desce, tem gente que tem as coisas, tem um bocado de gente que não tem. Tá com o pezinho no chão, Então, é importante a gente ter nossas coisas. Todo mundo, falo pra todo mundo que faz música, que faz arte, não interessa essa história de você, na vida você nasceu pra fazer uma coisa só. Quem pode fazer uma coisa só na vida, levanta suas mãos pro céu, faz um agradecimento aí, porque, né, isso é uma coisa que não existe no nosso país, entendeu? Muito Minha difícil, mãe, ela cara. fez tanta coisa pra viver e faz tanta coisa até hoje, entendeu? Isso é o exemplo. Nosso exemplo é esse, entendeu? A gente tem que fazer o que for necessário pra gente ter nossa cabeça erguida, ter nosso espírito bom, né? E ter nossas coisinhas do todo mês ali, cara. Não interessa muito, né? Porque tem muita gente que fala, mas vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem que fazer todo tipo de coisa mesmo, né? Não interessa. Pra mim, assim, tudo isso é trabalhar com música, né? Tá aqui batendo um papo contigo é trabalhar com música. Que eu me sinto, de certa forma, muito... Não vou dizer privilegiado, porque essa palavra ela tem uma outra conotação, mas eu me sinto abençoado nesse sentido de conseguir desenrolar essas paradas todas, né? Sim, sim. Conseguir exercer isso e, cara, e é muito legal porque, pô, você fazer uma
Você fazer uma trilha de filme, a hora que você senta pra compor pro disco, de algum jeito você senta ali transformado, Com certeza, senta com alguma coisa nova, e depois de dar aula, depois de dar muita aula, depois de dar curso, não sei o quê, a gente vai enxergando as coisas de um jeito diferente, né? E eu acho, cara, eu não sei, aí agora eu vou falar uma parada aqui meio que soltando um pensamento aqui. Eu acho que... Você tá aqui em São Paulo desde quando? Eu tô aqui em São Paulo desde 2017. 2017, mas eu já voltei pra Salvador, na sim. pandemia fiquei em Salvador, já... Não, mas é porque eu sinto, e eu tenho falado sobre isso um pouco, que teve um momento ali entre 2008, 2009, até 2013, mais ou menos, assim, uma coisa de uns 5 anos ali, que tava todo mundo junto, misturado, todo mundo tocando com todo mundo fazendo coisa e tal. E eu sinto que a gente precisa voltar a isso, sabe? Eu acho que quem não tem a força do capital, quem não consegue... Você fala desse senso de comunidade, sim, não é? Eu acho que quem não consegue mexer na balança, quem não consegue fazer a balança pesar pro seu lado, a nossa força tá no coletivo, tá no número. Não, eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, cara. Pra você ter ideia, eu sou tão dessa galera, sei lá, alguns anos atrás eu morava em Mirandópolis, aqui na Praça da Árvore, perto da Vila Mariana, e eu fazia, cara, reuniões, cara, com todo mundo. Com Josiara, com Jadson e Dom L, Catatal. Eu fiz um show na Santa Cecília, no espaço que já não existe mais, que era Miúda. Era um galpão. Sim. Onde eu juntei todo mundo, e gente do Afrocidade, e gente do rap, gente do rock, gente de coisa toda, só pra gente fazer um show, só pra gente ficar junto. Só pra mostrar, pra gente ter essa possibilidade de que a gente precisa de casa de show de nenhuma, sabe? Se não tiver espaço, a gente pode fazer nosso próprio espaço. Sim. E principalmente, quando a gente faz essas reuniões, a gente não faz mais. Mas tá sendo muito legal porque a gente se encontrava com uma terapia, entendeu? Com uma coisa assim, todo mundo querendo soltar seus demônios e todo mundo interessado na mesma coisa. Sim. E você começa realmente a existir um ano na vida do outro mesmo, com o artista, porque a gente que é artista, eu acho que é importante. A gente tem que estar com o nosso, tem que estar junto. E eu acho que é importante, assim, pra desgrilar todo mundo também, entendeu? Isso. Que é esse negócio assim, ó, você foi no Tiny Desk, eu não fui. Ah, pô, o Giovanni tá, não sei o quê. Não tá, cara, não tá, entendeu? Vai chegar seu momento de ir e tal. E a real é essa, tá todo mundo meio fudido, tá todo mundo meio se virando. Eu acho que é super importante isso, cara, porque falo isso até pelo rolê um pouco aqui do carnaval e tal. Dá muito trabalho ter um bloco e a gente fica muito envolvido só naquela coisa ali que a gente faz. E um pouquinho que a gente sai, um pouquinho que a gente conversa com as outras pessoas, você vai vendo todo mundo tá com as mesmas dificuldades, todo mundo tem os mesmos problemas. Isso. A falta que faz a gente trocar uma ideia, pensar numa solução junto. Porque é isso, cara. O capitalismo tardio, ele vai forçar você a ser a pessoa, a ser selfie, ser um figura sozinho, entendeu? Isso, é uma forma de uma forma de desarticular a gente, entendeu? E é uma coisa, a gente tem que lutar contra isso. Acreditar em outras coisas, né? Coisas erradas. Exato. Começa todo mundo a ficar grilado, começa a achar, entendeu? Que tá todo mundo contra, e não é bem assim. Não é isso nem ferrando, cara. A gente precisa estar junto, cada vez mais junto, ainda mais agora, né? Ainda mais esse ano aí que o bicho vai pegar. Vai pegar. A gente tem que estar bem junto pra gente não ficar doido, né? Também, né? Não ficar pensando que as coisas que a gente pensa são coisas aleatórias e são coisas que não fazem parte da vida prática, portanto elas não existem, não tem valor, não é? A gente tem que andar, né? Com os advogados do Andas Tudo junto lá, pô. Faz as suas reuniões lá, secretas, no porão lá. A gente também tem que fazer uma coisa, pô. Mano, vamos marcar nossas reuniões secretas. Por favor, pô. Tamo caminhando aqui pros finalmente aí. Me fala mais um pouquinho. Você tem alguma coisa focada pro disco? Você já falou que vai dar um rolezinho, tem uma turnezinha pra fazer e tal. O que mais que tem de plano? Coisa pra sair? O que tá pra vir aí? Ainda sobre esse projeto, né, com o Coração Disparado, e começa com o disco ao vivo. Vai ter esse disco ao vivo, não queria adiantar tantas as coisas, mas vou falar. Vai ter esse disco ao vivo, vai ter essas materiais que a gente vai lançar no Bandcamp, com fita cassete, com gravação de demo, com tudo que tá em volta dele, até a gente chegar num compacto que a gente vai lançar nesse ano, que é um duplo, com músicas inéditas também, com a mesma temática, com a mesma cor, com a mesma configuração desse disco, o Coração Disparado. E a gente vai entrar no estúdio pra gente gravar esse segundo, né, que é a segunda parte dele, né. E vai ter show, a gente vai lançar o show aqui em São Paulo, do disco ao vivo, né, no dia... Será que eu posso falar já? No dia 18 de junho,
no Teatro do Sesc Pompeia, que é um grande sonho que eu tenho, tocar naquele teatro ali, né? Que coisa linda, maravilhoso, né? Lindo demais. Então, vai ser vai ser um grande acontecimento, assim, pra mim. Sim. Tocar nele, assim, com esse disco ao vivo, né? E é isso, agora a vontade é essa, de continuar criando essa atmosfera do Coração Disparado e de tocar, né? Agora eu vou pras cabeças, vou pegar o violão, o disco ao vivo, vou tocar na maior quantidade de lugar que eu puder. Assim, pra todo mundo que vem pra falar de mim dos shows, e de gente que quer contratar show e tal, eu sou o tipo de artista que eu tô disposto a ir onde o povo tá, entendeu? Assim, não tem um problema nenhum, que eu vou tocar em casas pequenas, médias, em inferninho, entendeu? Eu tô interessado mesmo em estar com as pessoas, né? Esse disco tem a ver sobre isso também, sobre reencontro também com as pessoas, né? Tá junto de novo. Acho que depois da pandemia, cara, acho que todo mundo ficou muito, eu fiquei muito assim, meio esquisito com o outro, entendeu? E eu me senti mesmo desconectado do meu público, das pessoas que consomem a música, assim, eu fiquei, quem são as pessoas, né? Quem é que tá lá do outro lado, né? Que coisa é essa? E agora viajei pra Brasília, pra não sei o que, fiz um rolê. E foi muito bom estar com as pessoas de novo, assim, né? Sem medo, e abraçando elas, e beijando elas, e conversando com elas, né? E percebendo quantas pessoas mudaram também, né? E tem muita gente nova também, né? Cada vez mais gente preta no meu show. Eu fico muito feliz com isso, porque finalmente consigo falar para as pessoas que me interessam muito, assim, né? Que vêm de onde eu venho e que ainda tem as mesmas dificuldades, né? Então é isso, agora é isso. E cada vez mais para eles e para todo mundo. Sensacional, Giovanni Cidreira, obrigado, mano, valeu a visita. Obrigado, foi muito bom a conversa, queria falar com você já há um tempo, trocar essa ideia. Tá falado. E a conversa continua, né? Acho que o negócio é esse, a gente tem que se encontrar de novo e continuar, fazer as reuniões secretas, os planos mirabolantes de dominação, né? A gente vai fazer isso com certeza, tamo junto, vamos nessa. Certeza, mano, valeu demais, hein, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Encerrando o episódio número 111, que contou com a presença do cantor e compositor baiano Giovanni Cidreira, falando do seu disco novo Coração Disparado, aqui no Sabe Som, que tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França, a direção da Camila Salmásio, produção da Camila Matos, captação de imagem da Marina Ortega e do Otávio Gabriel, a técnica de áudio e sonorização é do Nelson Calura, Adilson Oliveira e da Lua Gattinoni, a identidade visual é do Rafael Canoba. E aqui no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.